Fala, amigo da Baixa, tudo bem com vocês? No videozinho de hoje vamos ver aqui quais são os motores que eu tenho atualmente e por que eu tenho esses motores. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, bom, falando aqui para vocês hoje, atualmente eu tenho 4 motores de polpa que eu posso dizer que é meu, entendeu? Que eu tô usando, tá? Eu estava anteriormente com 15, né, Mercury, que eu fiz os testes e tudo mais, já foi vendido esse 15zinho Mercury, tá? Eu ainda não peguei outro motor para pôr naquela embarcaçãozinha pequena, tá? Eu tô vendo aqui o motor, até porque vocês têm que entender que para eu pegar o motor para funcionar e usar tudo, o motor vai ser usado e posteriormente eu vou vender, né? Eu não vou ficar com aquele conjunto toda hora com o motor montado. E hoje, no momento, a gente tem o primeiro motor, que é o 6 HP 4 tempos. Eu não sumi com esse motor, eu não vendi esse motor. Posso até vender, se alguém tiver interesse e tudo mais. Pra vocês terem ideia, um 6 HP desse hoje tá custando o preço de um 15, quase 12 conto, né? Tá, não tá barato. E na época que eu comprei ele não era tão caro não, mas ele, na época que eu lembro que a gente pegou ele, já tava próximo dos 11 mil, entendeu? Então ele ainda deu a valorizadazinha, o 6 HP. E o que acontece, né? Esse motor, eu já fiz um vídeo falando que eu não acho custo-benefício motores menores que 15 HP, né? E reitero, eu tenho um 6 HP por causa de alguns fatores, tá? Um deles é, logicamente, o preço que eu compro não é o preço final de venda, né? A gente revenda. E também tem, mas ele também, o preço de custo dele, tá? É o mesmo do 15. O percentual de valor que é colocado em cima dos motores é igual, tá? Antes que vocês achem que, tem um motor que o percentual de... Não, é tudo igual esse percentual, tá? Então, o preço de custo dele é igual ao de um 15, 2 tempos, para vocês terem ideia. Só que ele é um motor que ele era exclusivamente, ele é um motor exclusivo, na verdade, para a gente usar como motor secundário. Eu não vendi ainda porque eu ainda penso em deixar ele, por exemplo, quando a gente fizer o catamarã lá pro catamarã, entendeu? E é um motorzinho que foi abusado, pode-se dizer assim, quando a gente usou ele, porque poucas vezes eu usei, tá? Eu usei uma vez numa pescaria só com ele, mesmo como motor principal, naquela mesma semi-chata de 5 metros. E posteriormente a gente usou umas 2, 3 vezes no barco e uma delas foi como motor realmente secundário, que tirou a gente de um perrengue. É um motor que a vantagem dele de ser 4 tempos, eu ponho gasolina pura direto do tanque, eu tinha um 60 Raidia, então a mesma conexão do 60 Raidia dava nele, então eu puxei e conectei direto no tanque. E o motor, meu amigo, eu não vou mentir, nem tem mais garantia esse motor, né? Então, na primeira partida que eu dei no motor, eu já acelerei ele ao máximo e ele veio funcionando 3, 4 horas no máximo já, não tem nem amaciamento, tá? Não teve nem isso. Então, é um motor que ele é secundário, ele é para isso, tá? Lucas, você compraria outro motor para pôr no lugar dele? Depende do barco, porque ele é um motor pequeno e tudo mais compacto, né? Mas eu ainda preferiria, no momento, ter um 15. Se fosse para eu pensar num projeto e ter um motor secundário mesmo, eu ainda iria nessa ideia de ter um 15 HP, tá? Bom, o outro motor, subindo a escadinha de potência, 60 Reis. 60 Reis está lá, tá parado, vai ter projeto. Esse ano vai sair o projeto do Race, o projeto, tipo assim, é um barco pro Race mesmo. Só que aí o problema principal, que eu não vou mentir pra vocês, se eu fizer um barco muito bom com 60, consequentemente ele aguenta um 115. Que foi o que aconteceu com o Titan Race, entendeu? Aí, por exemplo, vamos fazer um barco que dê, sei lá, 42 milhas com race, com 60. Pô, Luca, tá andando muito econômico. Mano, não tem como. Não tem como, a curiosidade vai bater, eu vou querer pôr um 115 pra ver e é difícil eu não querer deixar o 115 lá, entendeu? Mas eu vou fazer o projeto do Race. Ele é um motor exclusivo, isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Agradeço a Mercury, trouxe uma exclusividade. Vou fazer o projeto por isso também, cara. Tem que ter o projeto, tem que ter o barco. Brincadeira da parte de 115, né? Mas tem que ter o barquinho pro Race, mostrar esse 60. É um motor bom que tem que ter um projeto bom para ele, para você conseguir extrair as coisas. Já falei a questão da rabeta, que a questão da rabeta, eu prefiro a relação de rabeta do 60 tradicional, mas ele tem uma relação CT, então é isso mesmo, tem que usar do jeito que tá, mas eu consigo utilizar hélices de motores maiores nele, consequentemente hélices que são pesadas para um 60 HP, mas se eu conseguir fazer o 60 rodar essas hélices, vai consequentemente andar bem. Preço, não sei, né? Eu não sei preço, não tive acesso a preço, ele foi mais caro sim de custo do que um 60 tradicional, né? Mas não vem pro Brasil, e esse é um dos motores que eu ainda quero ter um projeto. É um motor que a gente não vai se desfazer, tá? Não adianta. Lucas vai vender? Não vai vender. Esse Race não vai vender. Então, nunca vou me desfazer desse motor. Consequentemente, eu posso fazer esse projeto agora. Talvez, Lucas, eu posso meter outro motor nesse projeto e vender, mas 60 vai ficar rodando. Vai ter vários barquinhos 60 Race, tá? Bom,
Lá em terceiro lugar a gente está com 115 VMAXzão, 115 Yamaha, outro Yamaha, né? Já foi o Mercury 2 Yamaha. E, cara, motor que gostei muito, consigo extrair a diferença no meu barco com o Titan Race. Realmente eu consigo ver a diferença que o VMAX tem da tradicional Yamaha, é uma diferença assim que é bem perceptível, não é uma coisa assim, se percebe, não. É bem perceptível a diferença do 115 VMAX e 115 Yamaha em barcos leves. Barco médio e pesado você já não sente muita diferença. Já fiz vídeo falando disso. Então eu consigo sentir a diferença, gosto bastante do motor, um motor que consegue ser econômico, um motor que consegue andar bem. A única reclamação que eu tenho do motor, que é o que eu sempre falo, hélice, putz grila, meu amigo, como é ruim arranjar hélice para esse motor, porque 150 Yamaha para cima, você bota hélice de Mercury, você bota qualquer outra hélice, entendeu? Não, 115 Yamaha não tem, pô, você usa da passo 16 ao 22, acabou. Quer uma 4 folhas? Não tem, pô, não tem. Tem que comprar paralela. Aí a paralela, por exemplo, se você for comprar uma hélice paralela de 700, 800 reais, ou um pouco mais, 1.500, cara, a maioria das vezes essa paralela não vai conseguir extrair o desempenho do motor, entendeu? Por isso que eu quase nunca recomendo você comprar um hélice paralelo para quem quer extrair desempenho. Quase nunca ele vai lhe dar um retorno tão interessante, entendeu? E em último lugar, o motor que a gente tem atualmente também é o maior, não é tão grande, é um 175 V6 Pro XS, tá? A gente tá com um Pro XS lá nosso mesmo. Possa ser que esse seja o motor do catamarã. Eu queria que fosse, tá? Mentira, eu queria que fosse um 250 no rabo daquele catamarã, tá? Então, é um motor V6. É um dos motores que eu mais tenho interesse em fazer também um projeto com barco andar bem com 175. Por quê? 175 V6 eu também tenho muita vontade de ter, ainda não testei um 175 VMAX Yamaha, porque o 175 VMAX Yamaha ele tem dois pontos principais que transforma ele num motor muito melhor do que um 150. 25 HP a mais, tá? Faz diferença 25 HP, cara, porque de um 115 para um 150 a gente tá falando de apenas 35 HP, e quando a gente põe 25 HP a mais, a gente já tá falando de 60 HP a mais, já é substancial um aumento de HP, e relação de rabeta do 175 VMAX é mais direta que a relação do 150, então consequentemente ele, além de ter mais potência, ele vai ter mais giro no hélice. Olha que legal, mas esse vídeo não é desse motor, né? Eu tô só falando porque eu tô doido pra ter um dele. Mas atualmente 175 V6 Mercury, e eu gosto muito da linha do 175 porque se você montar um projeto bem específico, ele vai andar bem e vai ficar econômico ainda fica econômico. Por que não 150? Porque o 150 não anda, cara. 150 não foi feito pra andar muito. Eu prefiro montar um 175, mesmo que ele gaste um pouquinho a mais que o 150, ele já vai ter um exponencial para andar a mais, entendeu? E não é um motor tão pesado, cara, ele pesa igual ao 150, tá? Então tem essa vantagem, 25 HP a mais e pesa igual ao 150. E o Mercury V6 ainda tem essa vantagem, e tem a vantagem que você pode escolher 1 trilhão milhões de hélices para pôr nele. Então eu abro um leque assim, ó, gigantesco de hélices para colocar nesse motor. Por isso que é um projeto bem legal. Lucas 200, não tô com... Cara, tá caro, gasolina tá cara para querer fazer projeto com motor acima de 175. Eu acho que projeto mesmo, 10ão para se montar é 175. E ok, vai te dar uma velocidade de cruzeiro, navega de cruzeiro a 40 milhas. Eu acredito que quase ninguém tem velocidade cruzeiro, né? Ninguém navega uma velocidade de cruzeiro acima de 40 milhas, principalmente aqui no nosso Rio Negro. Para quem conhece, aqui é um rio agitado, então mesmo que você tenha um barco com 5.500, às vezes você não consegue navegar tão rápido porque o rio não permite, entendeu? Não permite. Então eu acho que para mim é o limite hoje, é isso, essa escadinha por 175, e hoje eu tenho as 3 potências que eu mais gostaria de ter, que é o 175, 115 e 60. São as potências que eu mais gosto, são as potências de custo-benefício que eu gosto muito, né? E o 6. Trocaria o 6? Trocaria por um 15. Se eu fosse trocar o 6, eu escolhe outro motor para pôr no lugar, não seja um motor pequeno. Eu colocaria um 30 2 tempos. Esse que seria o motor, um 32 tempos, beleza? Eu não colocaria nem um 50 por questões de peso e tudo mais. Eu pegaria e deixaria um 32 tempos no lugar do 6. Eu acho que para mim esses 4 motores me oferecem uma gama para todos os tipos de embarcação que eu quisesse, esses motores iriam se encaixar, beleza? Então, esse é um abração que eu queria trazer para vocês aqui, mostrando aqui um pouquinho desses motores que a gente tem, alguns porquês da gente ter, né? E eu gosto todo desses motores, tenho um carinho por todos eles, e no momento tá até dividido, né? Não tem nem o que falar, Lucas, você é fanboy? Não, tô com 2 Mercury e 2 Yamaha. Tá bom? Então um abração, vai com as fortes, vai de Titã.